Olá, minhas queridas, olá, meus queridos. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo do livro Palavra de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo 20, intitulado Vigiando. Esse capítulo, Emmanuel faz uma interpretação de uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses, que consta do capítulo 4, versículo 8. Mas antes de iniciar propriamente no texto de hoje, no capítulo de hoje, eu gostaria só de fazer uma ressalva com relação ao capítulo anterior, intitulado Ação de Graças, em que eu fiz algumas observações no momento em que o Cristo vai, após ter a Páscoa, né, após sentar à mesa com os apóstolos, ele os convida a ir em um lugar, e esse lugar é o Jardim das Oliveiras, né, o momento em que ele lá capturado pelos soldados. Mas antes que isso aconteça, o Cristo foi acompanhado dos apóstolos. Chegando lá nesse local, o Cristo convidou João, Tiago maior e Pedro para irem um pouco mais adiante, porque o Cristo queria meditar, queria fazer algumas reflexões. E chegando um pouco mais adiante, o Cristo se adiantou ainda mais um pouco. E após pairar sobre ele certa tristeza, certa melancolia, em que ele pede ao Pai, naquele momento em que ele pede ao Pai que, se for possível, que ele não tome daquela taça, mas que seja feita a vontade do Pai. Após essas suas reflexões, ele retorna e encontra os apóstolos, os três que o acompanharam um pouquinho mais à frente, os três dormindo. E aí é um momento em que o Cristo chama a atenção de Pedro, né, afirmando que ele não vigiou com o Cristo nem mesmo em uma hora. E afirma, né, diz naquele momento para que Pedro orienta a Pedro que vigie e ore, né, o vigiar e orai, porque naquele momento em que o Cristo necessitava daquele amparo, não que fosse modificar certamente ali o curso da história, né, mas que o Pedro não naquele momento de maior dificuldade, ele não esteve com Cristo, né? Ele, exatamente apostos ali, mesmo tendo afirmado anteriormente que o amava e que jamais o negaria, enfim. Era só fazer essa pequena ressalva, porque ficou um pouquinho conturbado na minha fala anterior, só para esclarecer isso de uma maneira para ficar mais claro para vocês, tá? E no capítulo de hoje, vigiando, exatamente o tema, né, o vigiar e orar, e nesse momento, o capítulo seguinte, Emmanuel traz a palavra vigiando. E no texto da carta de Paulo aos Filipenses, tem o seguinte, está escrito da seguinte forma: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Repetimos, está em Filipenses 4, versículo 8. Então, Emmanuel vai fazer aqui a interpretação baseada nesse texto, né? Baseado nessa passagem dessa carta de Paulo. Vale ressaltar que essa carta de Filipenses aos Filipenses, segundo os historiadores, os biblistas, né, aqueles que têm o maior conhecimento acerca do texto bíblico,
Alguns afirmam que essas cartas, a carta aos Filipenses foi produzida no ano 60, né? Alguns historiadores e alguns estudiosos da Bíblia afirmam isso. E era um período em que Paulo tinha sido preso, né? Ele já tinha sido chicoteado, né? Ele tinha sido maltratado, enfim. E naquele momento ele já tinha passado por essa fase, por esse momento, e então ele precisava, estavam chegando muitas demandas das igrejas que tinham sido construídas ou que tinham sido formadas ao longo de suas viagens com seus companheiros, e estavam chegando muitas demandas pedindo para que ele retornasse, né, àqueles locais. Dentre as demandas, a cidade de Filipe, né? Então os cristãos de lá estavam solicitando a presença dele, e ele meio que se angustia, e a forma que ele encontra de poder atender a todas as demandas das diversas partes por meio das cartas, né? E ele tinha um carinho assim também muito especial por Filipos, porque apesar de ser uma cidade em que as pessoas eram muito degeneradas, mas que com a aplicação, com a instrumentação, com a orientação do Evangelho, os moradores lá daquela cidade, aqueles gentios, os gentios daquela cidade, começaram a compreender o Evangelho, começaram a entender melhor os ensinamentos do Cristo, transmitidos ali pelo Paulo e pelos seus companheiros de viagem, que foram muitos ao longo de sua jornada. E aí, com essa angústia, Paulo resolve escrevê-los, né? E nesse versículo ele trata da questão das virtudes, né? O vigiar é uma virtude, ter cuidado com os pensamentos, ter cuidado com aquilo que nós estamos transmitindo por meio do pensamento. O que é que nós estamos buscando para nós? Que tipo de pensamento e de sentimento está saindo, está emanando de nós, né? Então vamos à leitura da passagem aqui, melhor dizendo, do texto interpretado por Emmanuel, e ao longo, como nós sempre fazemos, ao longo da leitura a gente vai fazendo uma observação ou outra. Então, trabalhemos vigiando. Vejam essas duas palavras. Emmanuel nos convida ao trabalho, e ao mesmo tempo em que nós estamos trabalhando, exercendo o nosso papel de cristão, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento, que nós também vigiemos. Mas o que é necessário vigiar? Ou quem é necessário vigiar? O meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu esposo, minha esposa, meus filhos, minhas filhas, né? Os meus amigos. Quem ou o que nós devemos vigiar, né? Então, a princípio, nós precisamos vigiar a nós mesmos. E o que nós precisamos vigiar em nós? Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que emana de nós. Se nós estamos no trabalho, mas ao invés de nós dedicarmos a atenção ao trabalho e vigiar os nossos pensamentos, vigiar em relação às nossas atitudes, aquilo que nós estamos verdadeiramente realizando, então nós estaremos atendendo, né, a esse convite, a essa demanda, a essa observação de Emmanuel, em que ele nos coloca que devemos trabalhar, mas o trabalho ele tem que estar sempre em vigília. A gente precisa estar sempre em vigília para ter cuidado com aquilo que nós estejamos transmitindo, especialmente por meio do pensamento. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida, né? Então, a doutrina espírita ela nos traz isso de forma muito clara, no sentido de que nós
Hoje nós somos o fruto do que nós plantamos ontem e amanhã nós seremos o fruto do que nós plantarmos hoje. Então isso está muito claro para todos nós que professamos a doutrina espírita, para todos aqueles que, não somente os espíritas, obviamente, né, mas para todos aqueles que compreendem a lição de Jesus por meio dos evangelhos. Aí sim, se nós cuidarmos, né, desses pensamentos, se a gente cuidar daquilo que nós estamos exercendo no nosso dia a dia, certamente nós iremos colher bons frutos no amanhã. Isso é uma barganha que nós vamos ter com Deus. Eu vou fazer isso porque amanhã eu terei resultado positivo. A gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que essa questão da prática do bem, da prática do amor, da caridade, né? Lei de justiça, amor e caridade, nós precisamos estar atentos a ela, porque ela tem que fluir de nós como algo natural. Ainda falta muito para a gente transmitir isso na sua inteireza, né? essa lei, mas a gente precisa caminhar nessa direção. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós mesmos. Edificação do reino em nós. O que será isso, né? É a gente seguir os passos do Cristo, é a gente vigiar e orar, é a gente estar em comunhão com Ele, é a gente entender qual o verdadeiro sentido da sua mensagem, né? À medida que a gente consegue atingir esses passos, que a gente consegue atingir esses objetivos, nós vamos adquirindo virtudes, e isso vai nos fortalecendo, porque as virtudes, elas trazem para a gente, à medida que a gente as adquire, então elas se tornam parte de nós, elas se tornam algo que é inerente a nós, e aí nós estaremos indo nessa direção, na direção da orientação do Mestre por meio dos Evangelhos. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Então, nós encontraremos muitos obstáculos ao longo da caminhada, né? Muitas sugestões criminosas buscarão tirar a gente do caminho, daquele caminho que nos leva a Deus. E que sugestões são essas, né? De que maneira elas chegam até nós? A doutrina espírita, mais uma vez, vem nos dizer que a alma dos homens, né? O espírito imortal daqueles que já não estão mais na Terra, se partiram daqui tendo tendências malignas, tendências ainda, ou perdoe até o termo maligno, né? Mas que tem tendências ainda ligadas à materialidade, de ainda estar muito arraigado nos vícios, no desejo do poder, da riqueza, de um modo geral, enfim, se estiver ligado a essas questões do terra a terra, certamente eles procurarão nos influenciar, porque eles ainda não compreenderam o verdadeiro sentido da vida, que é o progresso do espírito. E aí essas sugestões criminosas que Emmanuel cita aqui são essas influências que ocorrem. E se existe isso, então a toda hora nós estamos sendo influenciados. Sim, a doutrina espírita também diz isso. Kardec afirma, na verdade, os espíritos afirmam que nós somos vigiados muito mais do que nós imaginamos, né? Nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. E isso fatalmente ocorre, né? Mas sempre nós sofreremos essas influências, ou tem algum momento em que a gente tem a capacidade de não sofrer de forma direta essas influências? Obviamente que sim, à medida que a gente vai adquirindo essas virtudes que nós citamos há pouco, que nós falamos sobre o termo,
a gente vai criando essa proteção espiritual, né? Nós vamos criando uma rede de amigos, de irmãos que nos amparam, que nos auxiliam, e nós próprios, à medida que a gente progride, a gente tem a capacidade de não sofrer tais influências, né? Elas virão, esses nossos irmãos que desejam ainda que a gente continue no erro, eles virão até nós, mas nós não sofreremos as influências dadas as conquistas espirituais que nós já tivemos obtido. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. Quantas brigas, quantas lutas, quantas discussões, né? De chegar até mesmo à questão das agressões físicas, das agressões morais, até a morte mesmo, assassinato, especialmente de mulheres sofrendo em relação a seus companheiros de jornada, e que lamentavelmente por razões de ciúmes ou outras situações que sejam, pessoas inseguras, pessoas ignorantes, que conturbam esse ambiente doméstico, né? Quantos pais que maltratam, que agridem os filhos, né? Quantos filhos que agridem os pais. Então essa luta no ambiente doméstico ela ainda é muito severa, infelizmente ainda tem isso muito forte na nossa sociedade, fruto, obviamente, da nossa incompreensão em relação ao Evangelho, fruto ainda da nossa ignorância em relação aos ensinamentos que nos conduzam a um novo caminho, a um caminho de paz, de benevolência, de misericórdia, que a gente possa atingir de alguma forma a lei de amor, de justiça, amor e caridade, que é uma das leis morais. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. Quantas calúnias, quantas falas a respeito das pessoas, quantas fofocas são efetivadas, são feitas, quantas histórias, quantas mentiras são contadas em relação a outras pessoas com o simples objetivo de destruir ou de maltratar, fazer com que uma determinada pessoa sofra uma situação ou outra, sem ao menos, né? O pior de tudo é que quando se fala de calúnia já está dizendo que é uma mentira, né? Então quando nós tratamos os nossos colegas de trabalho, isso é muito comum no trabalho, alguém que almeja o cargo exercido por uma pessoa, aquele que está desejando aquele cargo acaba criando situações para deixar a pessoa em uma má situação, para poder ter a possibilidade de ocupar o cargo daquela pessoa. Isso, infelizmente, ainda é comum nas corporações, né? E em várias áreas da sociedade, obviamente. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. Então, mas nós também nos maldizemos demais, né? Nós reclamamos, nós lastimamos, nós estamos sempre insatisfeitos com aquilo com as conquistas ou com as concessões que Deus já fez para nós, que o Criador já nos deu, e a gente ainda está insatisfeito com isso. Quanta maledicência ainda, quanta lastimação, quanta reclamação. Isso é uma outra chaga da humanidade, né? Isso é fruto do orgulho ainda, fruto do egoísmo, que nós não soubemos ainda extirpá-lo de nós. Na verdade, eu digo extirpar no sentido de retirá-lo, mas a gente só vai conseguir isso quando nós fizermos uma troca por meio do trabalho, por meio da ação, da prática do bem, de essas mazelas, elas serem substituídas pelas virtudes que nós vamos conquistando ao longo da nossa caminhada. É um amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando à condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Por mais que a gente venha buscando esse aprimoramento, né, espiritual, o desenvolvimento das nossas virtudes, a gente ainda encontra no caminho
irmãos nossos com os quais nós já cometemos alguns erros e que não houve o perdão e que há ainda o desejo de vingança, e aí o que ocorre? Procuram nos tratar de certa forma, nos influenciar de certa maneira para que a gente permaneça ainda estacionado ou volte a cometer outros erros diferentes daqueles que já cometemos, ou alguns que chegam cobrando justiça, uma justiça feita com as próprias mãos, né? Isso é lamentável ainda na humanidade, apesar de que hoje a gente não tem de forma direta assim aquela figura do duelo, né? Como era na antiguidade, mas hoje nós temos ainda violência aí. A violência ainda impera em várias partes do nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade, na nossa vizinhança, né, próximos de nós. A violência, lamentavelmente, ainda está aí. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Essa sombra é uma sombra de nós mesmos, né? São as sombras da nossa iniquidade, são as sombras dos nossos erros, são as sombras da nossa própria consciência, porque a gente volta a falar, à medida que a gente vai se desenvolvendo e compreendendo a necessidade da mudança, a nossa consciência ela vai dizendo, olha, isso não está correto, só que às vezes aquele mal que nós, aquilo ainda é mais forte do que nós, aquela iniquidade ainda é muito mais forte do que nós, do que o verdadeiro desejo da mudança, né? E isso nos maltrata ainda, e a gente não consegue superar isso de um modo muito mais tranquilo. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Então, em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor. É o vigiai, né? É o orai, a gente está atento aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que nós fazemos no dia a dia. A gente precisa estar atento a isso e nos cobrarmos. Nós precisamos ser os nossos juízes mais ferrenhos, nós precisamos ser juízes de nós mesmos, para que a gente consiga entender isso, e aos poucos a gente vai disseminando o bem, aos poucos a gente vai se dirigindo num bom caminho, e aos poucos a gente vai adquirindo as virtudes, conseguindo alcançar algumas condições do homem de bem, e aí a gente consegue dar alguns passos mais largos na direção do Pai. Aos mais infelizes, mais amparo. Então, há aqueles mais infelizes, mais sofredores, que ainda vivem, se comprazem com o mal. Nós não temos que julgá-los, nós não temos que acusá-los, nós temos, ao contrário, que ampará-los. Se não conseguimos ampará-los de forma direta, com algum benefício material, mas nós temos o amparo da prece, nós temos o amparo das boas vibrações, que a gente pode direcionar esses nossos irmãos. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então, essa é a mensagem de Emmanuel no Palavra de Vida Eterna. Ele traz também no Pão Nosso, no capítulo 15, intitulado Pensamentos, alguma fala em relação a esse mesmo capítulo e versículo da carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses. Então, só o primeiro parágrafo. Todas as obras humanas constituem o resultado do pensamento das criaturas.
o mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, nós somos os responsáveis por aquilo que nós construímos, por aquilo que nós produzimos, né? Se nós estivermos atentos aos nossos pensamentos, aquilo que nós temos como atitude no nosso dia a dia, a gente já vai se direcionando, né, nesse caminho, né? A gente já vai encontrando os passos do Cristo. E quando a gente se encontra verdadeiramente com Ele, a gente tem tanta certeza no coração, a gente tem tanta certeza naquilo que nós vamos realizar, que a presença dele é constante em nossas vidas, se não de forma direta, porque a nossa distância, a distância entre ele e nós ainda é muito, muito, muito grande, mas ele tem os seus enviados, tem os seus anjos da guarda, né? Os nossos anjos da guarda, na verdade, aqueles espíritos que trabalham no bem, que vêm até nós para cuidar de nós. E que um dia a gente chega à condição do homem de bem, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. A regra de ouro, né? Se nós fizermos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, né? E essa passagem do homem de bem é belíssima, né? Lemos só essa partezinha aqui, depois vocês procurem lá, capítulo 17, sede perfeitos. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para trazer hoje, que nós consigamos pegar essa mensagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo que nós dissemos há pouco, o título lá de Sede Perfeitos, né, o homem de bem, que a gente consiga olhar para aquelas virtudes que estão postas lá e que, quem sabe, com a leitura, né, e a partir da leitura, do estudo, da compreensão, a gente possa praticá-la, né? Praticar todas essas virtudes. E à medida que a gente conquistar isso aqui, e olhe que é dito na mensagem, que aqui são algumas das virtudes que nós precisamos adquirir para que a gente se torne um verdadeiro homem de bem, né? Não são todas. Então vamos conquistar pelo menos essa, vamos lutar por isso, né? Então que Deus nos abençoe a todos e que cada um de nós, cada um de vocês que nesse momento estejam assistindo ou ouvindo esta mensagem, que ela possa tocar vossos corações e especialmente que nós tenhamos a certeza de que o nosso Mestre e que o Pai são bondade, misericórdia, justiça, amor, e que eles estão sempre cuidando de nós, que a gente jamais perca a esperança, mesmo nos momentos de maior dificuldade de nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nos traga, o Cristo nos traga a tua paz, aquela paz dele que nós sabemos que é uma paz ativa, né? Então, fiquemos na presença dele. Muito obrigado.